Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. As forças de defesa de Israel afirmaram que o hospital bombardeado na faixa de Gaza foi atingido por artilharia pelo grupo terrorista Jihad Islâmica. As crianças são as vítimas mais frágeis da guerra. No mundo todo, entidades se mobilizam por um cessar-fogo. A tensão aumentou no norte de Israel depois que o Hezbollah promoveu ataques na fronteira com o Líbano. O grupo terrorista apoia o Hamas. Já são 13 dias de tensão em torno da guerra entre Israel e o Hamas, iniciada após o ataque do grupo terrorista. O número de mortos em decorrência do conflito já passa dos 5 mil entre israelenses e palestinos. Além disso, a explosão de um hospital de Gaza na última terça-feira chocou o mundo e colocou a guerra entre Hamas e Israel em seu momento mais tenso desde o início dos conflitos. O atentado aumentou a fúria em toda a região e gerou protestos contra Israel em países árabes. O ataque ao hospital na faixa de Gaza foi um crime de guerra? Quais os riscos de uma escalada do conflito? O que previa a proposta do Brasil para o Conselho de Segurança da ONU? E o texto foi vetado pelos Estados Unidos e aprovado pelos demais países. O 15 Minutos de hoje discute essas e outras dúvidas com o especialista em relações internacionais, Acácio Miranda. Bem-vindo ao nosso podcast, professor. Olá, Celso, é um grande prazer estar com você e com todos que nos acompanham no podcast. Quem nos acompanha nessa entrevista também é a repórter da Record TV, Ingrid Gribel. Ingrid, na noite da última terça-feira, centenas de pessoas morreram num bombardeio a um hospital na faixa de Gaza. O ataque aí gerou uma onda de protestos no Oriente Médio, né? Oi, Celso, obrigada pelo convite. Olá, professor Acácio. Celso, foi exatamente isso que aconteceu. Segundo autoridades palestinas, quase 500 pessoas morreram no ataque. As duas partes se acusam pelo atentado e apresentam diferentes versões do caso. A explosão deste hospital, o derramamento de sangue em Gaza, gerou fúria e centenas de manifestantes protestaram em todo o Oriente Médio. Professor Acácio, este ataque sangrento que matou centenas de pessoas aumenta ainda mais a crise na região? Lá, Ingrid, sem dúvida alguma. As circunstâncias na região já são tensas há algumas décadas e essa última escalada de guerra que nós tivemos, obviamente, influencia para que os ânimos estejam exaltados. Obviamente, quando a gente fala especificamente sobre este ataque ao hospital, é necessário que sejam feitas apurações, até porque existem especialistas em guerra sérios dos dois lados, dizendo que foi um ataque deliberado de Israel e também há peritos dizendo que foi um erro do próprio Hamas ou da Jihad Islâmica que acabou reverberando na explosão desse hospital. Independentemente de quem tenha sido, é uma circunstância grave sob o ponto de vista humanitário. É importante que sejam feitos esforços para que aquelas pessoas, para que aqueles civis que estão na faixa de Gaza sejam retirados de lá. Agora, professor, além de médicos, enfermeiros e funcionários e até pacientes, milhares de civis estavam abrigados naquele hospital. Desde o início do ataque do Hamas a Israel, a violência das ações entraram em discussão. Como é que essas ações serão julgadas no futuro? Essas atrocidades cometidas configuram crime de guerra? Celso, é necessário nós olharmos para duas circunstâncias. Primeiro, por mais bizarro que pareça, uma guerra é regulamentada por um tratado internacional. A Convenção de Genebra dispõe sobre todos os requisitos para que seja declarada uma guerra e, mais do que isso, todos os atos que são proibidos ou permitidos durante o estado de guerra. E, obviamente, um hospital e retiros onde estejam civis são lugares onde não é permitido qualquer ataque e, obviamente, quem realizar ataques contra esses lugares deve ser responsabilizado. Em segundo lugar, quando nós pensamos em crimes de guerra e na possibilidade de responsabilização destes crimes de guerra, é necessário nós olharmos para duas circunstâncias. Quando a responsabilização se dá em relação a um país, a uma pessoa jurídica, nós aplicamos a Convenção de Genebra
Genebra e a responsabilização se dá perante a Corte de Justiça Internacional. Agora, quando os crimes de guerra, na forma do Estatuto de Roma, são atribuídos a pessoas físicas, o julgamento se dá perante o Tribunal Penal Internacional. Independentemente de ter sido cometido por pessoa física ou pessoa jurídica, respondendo à sua ponderação, sim, temos crimes de guerra merecedores de responsabilização até este momento. E crimes de guerra cometidos pelos dois lados que estão em conflito. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, autorizou a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Professor, por que a passagem pela fronteira do território com o Egito tornou-se ainda mais importante dentro desse atual momento do conflito? Quando nós olhamos para as circunstâncias geográficas da faixa de Gaza, ela é uma faixa, um território bastante pequeno. A título de comparação, ela tem largura de 6 a 12 quilômetros, tem uma extensão de mais ou menos 30 quilômetros. E ali nós temos concentradas 2.300.000 pessoas. Então há uma densidade populacional bastante grande. E óbvio, quando são feitos ataques, nós colocamos essa grande quantidade de pessoas sob a mira destes ataques. Mas, apesar de ser um território pequeno, Gaza faz divisa lá em cima com o Líbano, com Israel e embaixo com o Egito. E o único lugar, o único país que nesse momento tem condições de absorver esses cidadãos da faixa de Gaza é o Egito, através do Estreito de Rafah, da cidade de Rafah. Então, a única saída que se tem é através do Egito. Só não foi permitida a saída até agora dos civis por Rafah, porque Israel não havia autorizado. Agora já há uma boa vontade de Israel nesse sentido, até para suavizar as críticas que são feitas contra Israel. Diante disso, o Egito, ciente da concordância de Israel, entende por bem abrir as fronteiras. Professor Acácio, o fato de Israel permitir a entrada de ajuda humanitária no sul da faixa de Gaza é um sinal de interrupções nos ataques? É um sinal que os ataques continuarão acontecendo. A opção pelo sul, ela está muito mais vinculada ao que nós dissemos há pouco, é a única saída que se tem, tanto que sob o ponto de vista estrutural, nem é a melhor saída. Rafah está numa faixa muito extensa de deserto ali no Egito, então há uma dificuldade bastante grande na extração dessas pessoas daquela região, mas é a única opção que se tem, mas é uma opção que nos indica que os ataques continuarão sendo feitos, talvez quando os civis sejam retirados, até com mais intensidade. O presidente americano desembarcou em Israel e se reuniu com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu para discutir o conflito no Oriente Médio. Durante a reunião, Biden afirmou que os americanos vão fornecer tudo o que Israel precisa para se defender. O que a visita dele pode significar para essa guerra? Essa visita é simbólica por algumas razões. Quando nós olhamos para todas as guerras mais recentes, elas são o que nós chamamos de proxy wars, que são guerras por procuração. O que é uma guerra por procuração? Nós temos um país em conflito com outro país, mas por trás destes países em conflito, nós temos uma série de outros países guerreando indiretamente. E os Estados Unidos são aliados históricos de Israel. E quando nós olhamos para o contexto político do Oriente Médio, especialmente em relação ao Hamas, o Hamas, ele é financiado pelo Irã e pela Síria, que são países consequentemente financiados pela Rússia. Então nós temos quase que uma guerra fria, moderna, acontecendo através de nações interpostas. E, obviamente, os Estados Unidos, hoje com a China, são as duas grandes superpotências que nós temos no mundo. O fato dos Estados Unidos sinalizarem um apoio a Israel significa que eles têm um aliado no Oriente Médio e eles darão toda a estrutura necessária para que Israel mantenha essa batalha. Agora, Israel anunciou que iria invadir a faixa de Gaza por terra, mar e ar. Em um cenário como esse, há muitas mortes dos dois lados. Quais seriam os desafios de Israel no combate por terra contra o Hamas?
Israel hoje tem dois desafios. Primeiro, esse desafio ao qual nós já fizemos menção. Hoje uma guerra, ela não é só uma guerra física, ela envolve uma guerra de narrativas, ela envolve uma guerra de vitimização e uma série de coisas. E Israel, quando nós olhamos, por exemplo, Rússia e Ucrânia, a Ucrânia esteve no papel de vítima, vista como tal por toda a sociedade, por quase 1 ano e meio. Israel ficou no papel de vítima 3-4 dias. A partir do momento que Israel intensificou os ataques, as críticas já começaram. Passaram a ser feitas críticas em relação a Israel. Então Israel hoje tem esse receio que começou a guerra como vítima destes ataques nitidamente terroristas, mas neste momento Israel tem medo de ser convertida em vilã nesse contexto. Em segundo lugar, a faixa de Gaza não é monitorada tão a fundo por Israel há bastante tempo. E é uma área de 300 e poucos quilômetros quadrados que tem mais de 500 quilômetros de túneis que não são monitorados por Israel. E nós sabemos que a estrutura do Hamas, estes reféns, estão todos eles inseridos nestes túneis. Então há um receio por parte de Israel perder a batalha por conta da falta de informações relacionadas a estes túneis. O texto apresentado pelo Brasil ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas sobre a guerra entre Israel e Hamas foi vetado pelos Estados Unidos. Professor, o que prevê essa proposta e qual o impacto dela e também do veto nesta guerra? Existiam na mesa do Conselho de Segurança da ONU 2 propostas. Uma proposta capitaneada por Rússia e China, que dispunha sobre um cessar-fogo definitivo, e uma segunda proposta capitaneada pelos Estados Unidos, que previa uma ação humanitária, independentemente de qualquer interrupção da guerra. O Brasil, e é da nossa natureza essa tentativa de mediação, propôs algo intermediário, um cessar-fogo por um período de 30 horas ou por um período até superior a 30 horas, para que fossem realizadas ações humanitárias. Ocorre que os Estados Unidos querem a manutenção da guerra, assim como Israel. Essa proposta intermediária do Brasil não seria válida no entendimento deles. Esse intervalo sem guerra daria narrativa para que eventuais terroristas do Hamas fugissem, para que fossem feitos novos ataques contra Israel, ou até que a opinião pública formasse um consenso pela interrupção definitiva da guerra. Então, por isso que foi vetado. Já haviam sido vetadas anteriormente, inclusive pela Rússia, outras propostas, e hoje essa possibilidade de consenso é bem remota. Professor, o Hezbollah é um grupo considerado terrorista, né? E atua dentro do Líbano, também com apoio do Irã. Qual é o papel dessa organização no movimento dessa guerra? Hezbollah e o Hamas, no final das contas, Celso, são sinônimos, porque o Hamas está na faixa de Gaza e também tem uma atuação lá em cima. O Hezbollah está estruturado no Líbano, é uma organização tão sangrenta quanto o Hamas, é uma organização terrorista melhor aparelhada que o Hamas, que tem melhores relações com o Hamas e, diferentemente do Hamas, que concentra neste momento os seus ataques em Israel, o Hezbollah tem como objetivo não só Israel ali na divisa com o Líbano, mas o Hezbollah tem capacidade, e muito provavelmente o fará ainda ao longo do tempo, ataques a outros países do mundo ocidental. Analisando aí os indícios, parece que não existe uma solução diplomática para o conflito, ou seja, esse conflito armado deve se intensificar, né? Sem dúvida alguma, Celso. Há um ditado que diz: todo problema complexo tem uma solução fácil e errada. Este é um problema que perdura por 50, 60 anos minimamente. E agora nós chegamos a um capítulo, talvez o capítulo mais sangrento da história deste conflito. Então não vejo uma perspectiva de solução imediata, pelo contrário, eu não vejo uma perspectiva de solução ao conflito. Eu acho que a gente vai conviver com este conflito durante muito tempo. É muito nítido que Israel já venceu essa
batalha. Mas para Israel não basta vencer a batalha. Israel precisa achar uma solução para a faixa de Gaza. E hoje a grande dificuldade de Israel é achar uma solução para a faixa de Gaza. Se eles fazem uma intervenção militar, se eles fomentam um outro grupo político palestino que controle a faixa de Gaza. Como essa solução não é fácil, é mais fácil nesse momento ficar mantendo acesa a fogueirinha do conflito. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação do especialista em relações internacionais, Acácio Miranda. Obrigado, professor. Celso, Ingrid, sou eu quem agradece. É um grande prazer estar com vocês. E agradeço também a presença da repórter da Record TV, Ingrid Gribel. Obrigado, Ingrid. Muito obrigada, Celso. Obrigada, professor. E até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra, dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.